viajantes! E aí? Treinamento de hoje é o quê? Comunicação efetiva. Vamos falar sobre comunicação. E aí, vocês estão bem? Bem? Vamos chegar. Como que foi de viagem? Maravilha. Foi boa a viagem? 100%. Muito proveito? Sim. Conhecimento, conexões. Conexões, conhecimento, ótimo. Vamos falar sobre comunicação, tá? Para a gente falar de comunicação, eu vou falar sobre senoide emocional, eu vou falar sobre algumas coisas importantes. E quando a gente fala de comunicação, entendam o seguinte, 95% da sua comunicação é a comunicação não falada. Vocês estão olhando para mim com cara de estranho, por quê? Hã? Na expectativa? O que mais? E aí, Thiago? Eu tô olhando assim pra você por causa do visual. Por causa do visual. Sim. O que eu tô comunicando? Você tá comunicando que você tá praieiro, você tá no lazer. Eu tô praieiro, tô no lazer, tô de boa. Tá de boa. Aham. Tá em outro ambiente. Aham. Mesmo estando num ambiente de trabalho, mas tá comunicando que tá de férias, de folga. Tô comunicando autoridade, falando com vocês de treinamento de comunicação usando short e regata? Não? Depende do ambiente. Depende do ambiente? Tá. Comunicação é a comunicação, a maior parte é a não falada. E para a gente falar disso daqui hoje, a gente vai exemplificar na prática para vocês e a gente vai trazer alguns elementos sobre isso daí. Um dos elementos que eu gostaria de falar com vocês é que essa comunicação, 95% ela é a comunicação que não é falada. Tem a comunicação não verbal, que é aquilo que eu comunico com o jeito que eu estou. Se eu estou com o braço fechado, eu estou fechado, eu estou comunicando alguma coisa para o ambiente que eu estou inserido. Se eu tenho a entonação da voz, se eu falo mais calminho, eu comunico uma coisa, eu chamo a sua atenção. Às vezes, quando eu grito, também eu chamo a sua atenção. Então, a minha entonação de voz também comunica. E a fala, que é importante também, só que dentro desse contexto todo, vocês entendem que a grande parte da comunicação é a comunicação que não é falada? Então, se eu falar para vocês, vamos falar sobre motivação, energia, alegria. Vamos falar sobre tudo isso. Eu sei que vocês conseguem. Energia. Tô passando isso pro Jânio? Tô, Jânio? Você sentiu energia aí? Não? Olha, o que tá acontecendo? Por que você não sentiu a energia? Entonação. Faltou ênfase. Faltou entonação. Ó, minha postura. Eu me curvei mais, me inclinei mais. Então, a minha gesticulação, a minha postura, ela já fala muita coisa para o meu cliente. E aqui a comunicação nossa é a comunicação não só entre a gente, mas a comunicação com o nosso cliente. E para a comunicação, ela vai seguir um negócio chamado senoide. Essa senoide, ela vai sempre ter os altos e baixos numa negociação. Você sempre vai mostrar, fala, esses daqui são os pontos positivos, esse aqui. Aí, uma hora o cliente vai falar, mas fulano de tal tá com uma proposta melhor, ele tá querendo te jogar para baixo. Fala assim, mas é melhor por causa disso. Mas isso é por causa... Não é assim o tempo todo na negociação? É assim na comunicação. Por que é importante vocês entenderem que a comunicação ela é a maior parte não falada? Porque no seu inconsciente você transmite isso. Se você está conversando com um cliente e você tem medo do que você vai passar, se você tem uma insegurança, ele sabe disso. Qualquer animal ou pessoa tem um cérebro. E só basta ter um cérebro para entender que, de acordo com o seu agir, eu sei se você está com medo, eu sei se você está transmitindo confiança, segurança ou insegurança. Então, a maneira como você se comporta, como você age, as pessoas conseguem te ler. E até de posicionamentos, às vezes. Então, a grande parte da comunicação é a comunicação não falada. Tá aqui? Show. Então, para a gente começar, pessoal,
O que eu falo não é o que você entende. Como assim? O que eu falo nem sempre é igual pro Erli e pro Jânio. Por quê? Porque pode ser que eu vou comunicar uma coisa pro Erli, só que eu não estou comunicando igual pro Jânio. Olha só um exemplo. Pensa num lago azul. Um lago azul. Esse lago azul tem ali uma água, tem algumas pedrinhas em volta. Qual que é mais ou menos a tonalidade da cor do seu lago? Eu já pensei no natural mesmo, que é Lago Azul lá, próximo do Mirassol. Uhum. E você? Eu me costumo retirar. Qual que era a tonalidade, mais ou menos? Mais turva, mais escura? Como que era o seu lago? Azul. Mas como que é a tonalidade dessa água? Azul mais claro. Azul mais claro. Um era azul mais escuro, o outro era azul mais claro. Mas não é lago azul? Por que tem tonalidades diferentes? Vocês entendem que o nível de percepção é de acordo com as experiências individuais de qualquer um? Então eu falar que pensa num lago azul não quer dizer que o lago azul vai ser igual para todo mundo. Então eu tenho que me modular para comunicar de acordo com o meu receptor. Então a minha comunicação ela tem que estar acessível a quem eu quero comunicar. E aí tem algumas coisas que comunicam. A sua vestimenta vai comunicar, a sua postura vai comunicar, a sua fala vai comunicar. Se você estiver falando coisas e não for condizente, eu já vou dar uma experiência que eu tive uma vez. Eu fui apresentar uma proposta que era de R$38 mil. Aquilo me marcou, porque na apresentação dessa proposta eu fui de moto. E na época era o que eu tinha, não tinha nenhum carro. Eu cheguei lá de moto, parei na frente da casa do cliente, o cliente estava me esperando. Quando ele me olhou, eu falei, vixe, ele já me deu uma negativa ali no olhar. Ele já comunicou isso de cara. Fiz toda a apresentação, ele entendeu. Na hora que eu cheguei no final da apresentação, R$38 mil ali a proposta. Na hora que eu apresentei, eu falei, 38 é mais caro do que a minha moto. O cara olhou para mim e falou, cara, não tem lastro. Como que eu vou ter a confiança que eu vou dar R$38 mil, sendo que, tipo assim, qual a garantia que ele vai me dar sobre isso? Não tem garantia. E aí, isso comunicou, porque aquele fator foi decisivo para ele falar, não quero fechar com você. Eu não vou fechar com você porque eu não confio. Tanto é que depois ele não me atendeu, ele não respondeu minhas mensagens. Mas é o que eu comuniquei para ele no momento em que eu estava tentando vender. E aí, tem pessoas que elas são receptivas a cada tipo de comunicação. Vou conversar com o Jânio aqui. Jânio, você topa fazer uma viagem igual eles fizeram aí, ficar uma semana viajando, só prospectando cliente? Sim. Tá tudo certo a nossa conversa aqui? Tá tudo bem para você? Tudo bem, só combinar a data. Combinar a data, certo? Alguma coisa está te incomodando? Tá te incomodando eu falar pegando em você? Lógico. Tem alguém aqui que não liga para isso? Se eu for conversar com o Thiago e falar, Thiago, a gente vai viajar lá, tá tudo certo? Certo. Por que o Jânio se incomoda e o Thiago não se incomoda? Alguém sabe dizer qual a diferença? Porque eu falei tocando os dois. Cada pessoa, ela tem alguns sentidos que são mais aguçados do que outros. Por exemplo, o Jânio é uma pessoa visual auditiva. Ele não é sinestésico, ele não gosta que fica pegando nele, isso incomoda. O fato de eu encostar ele ali, ele tava assim, tava quase fazendo assim já para tirar meu braço ali dele. Por quê? Porque isso incomoda muito ele.
porque ele não é uma pessoa sinestésica. O Thiago é uma pessoa sinestésica, então ele não se importa se vai ficar tocando nele ou na comunicação. Porque tem gente que fala assim, acho que é toxin, né? Não fica tocando você o tempo todo, fica falando com você. Mas você sabe, não incomoda às vezes? Até quem é sinestésico às vezes incomoda. Tem gente que fala assim. Tem gente que é auditiva. Então, eu tenho que adequar minha comunicação de acordo com quem? Meu receptor. Porque eu tenho que falar com o Jânio de um jeito. Eu sei que eu tenho limite para poder falar, mas eu não vou falar encostando nele. Eu sei que o Thiago não teria problema com isso. Então, para cada uma das pessoas, ela tem um nível de percepção daquilo que ela pode ou não gostar no comunicador. Só que é de responsabilidade do comunicador sempre passar para quem está ouvindo, para o ouvinte, o que você quer passar de ideia, de sentido, de objetivo na comunicação. Então, é de responsabilidade sempre do comunicador. Eu preciso me adequar. Se eu chego no ambiente para atender um cliente, eu preciso falar com aquele cliente. Eu preciso falar com aquela pessoa. E para falar com aquela pessoa, eu tenho que me adequar. Então, aqui, o seu corpo ele grita o que a sua boca tenta esconder, que foi justamente da postura de falar com vocês. A postura, como eu converso, como eu falo, ela passa um nível de consciência para vocês. Então, a sua entonação de voz, o fato de você fazer silêncio em alguns momentos, o que é dito verbalmente e não verbalmente, tá? Então, isso é um princípio para a gente entender o que é comunicação. Jânio, você chega lá e falou para sua esposa, falou assim, meu bem, amanhã a gente vai jantar junto, às 8 horas, tá bom? Beleza. Chegou no dia seguinte, dia do jantar, aí ela nem se arrumou. Você chegou e falou, mas a gente não tinha combinado? De quem que é a responsabilidade? Quem combinou, quem falou. De quem? E aí? Mas foi ela que, não foi ele que, foi ela que não entendeu. De quem que é a responsabilidade? Né? Se ela entendeu, faltou comunicação da parte dele, né? E aí, Siena, o que você acha? Falta de comunicação do receptor a partir do momento dela não comunicou que não daria estar indo. Uhum. Entendi. Eu marco, é a mesma coisa, eu marco uma visita com o cliente. Certo. Eu marquei o dia, ficou alinhado, o cliente não vai poder me receber, mas ele tinha um tempo para me comunicar. Uhum. Ele não deu esse feedback para mim, passando a informação que não ia ter como mais. Houve um imprevisto. Ele não me avisou. Houve uma falta de comunicação por parte do receptor, que recebeu a princípio da informação. De quem que foi a falha, Jânio? Jânio que tá. Jânio que. O erro foi dela. Ela afirmou aquele horário e chegou na hora, não tá bom. É isso aí. O erro é meu, eu boto em quem eu quiser. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. A falha sempre é do comunicador. Pô, mas eu falei horário, eu falei data, tá, mas você confirmou? A gente comunicou. Falei assim, confirmado amanhã, né? Eu combinei com você, confirmado amanhã, vai ser no horário. Tudo bem para você? Porque eu preciso ter do meu receptor. Foi, tá aproximando o horário, falei, fala pra ele, tá Foi, tomou a caminho, né? Comunicação. E aí, para a gente falar de comunicação, porque na comunicação tem uma maneira de eu prender a atenção de cada um de vocês aqui, porque eu não vou falar monotom. Monotom é tipo assim, um tom professoral. Já a pessoa chega aqui falando só pá, do jeito que eu entrei o tempo todo? Tem gente aqui que não gosta de ouvir isso. Tem gente aqui que fala, meu Deus do céu. Isso ia incomodar vocês. E isso ia fazer o quê? Afastamento. Só que eu consigo, na comunicação, falar com o cliente e chamar a atenção. Como? Eu consigo, às vezes, para ser ouvido, eu preciso falar mais baixo. E o fato de eu falar mais baixo e mais devagar, vocês estão prestando mais atenção. Então, eu consigo chamar a atenção em dois extremos. No extremo, quando eu falo alto, que é para... Ei!
e no extremo quando eu falo baixo e devagar, que é para trazer você mais para próximo. Principalmente uma discussão. Quando entra numa discussão, quando o cliente, ele, às vezes, em alguma situação da pessoa tá lá martelando você, pá. Fulano, entendi, eu diminuo o máximo. Coloco em câmera lenta a minha comunicação. Por quê? Porque eu tenho que equalizar um pouco isso. Porque se eu for na mesma frequência, eu perco o controle. Então a responsabilidade sempre é do comunicador. E aí na comunicação ela não pode ser monotônica, ela não pode ser contínua o tempo todo sem nenhuma senoide. Porque se fosse assim, vocês estariam cansados. E assim tem que ser com o seu cliente. Você se lembra, alguém aqui se lembra de alguma história que tem a ver com tudo isso que eu falei aqui agora? Hã? Eu me lembro de uma história. Sobe aqui em cima, conta essa história para todo mundo. Como que foi? Fala aí. A história aconteceu essa semana. Uhum. E essa semana foi um momento que não precisava. Por causa de uma comunicação de diálogo com a minha esposa, faltou um detalhe e pelo menos comunicar ela de uma coisa que eu ia fazer. E essa falta de comunicação gerou N situações. Porque não era o que eu estava fazendo, não era o que ela estava planejando. E resultou numa garantia que eu vou ter que comprar para ela. Então, assim, foi uma comunicação que eu falei que resultou em algo que vai pesar um pouco no meu bolso, mas teoricamente é resolvido. Mas foi uma falta de comunicação. Eu podia ter me organizado, poderia ter falado mais para ela sobre os detalhes que aconteceu e eu precisava ter passado por aquela situação. Comunicar com ela antes de tomar Causou um prejuízo? decisão, causou um prejuízo relacionado à falta de diálogo, porque causou uma certa... Pô, amor, por que você não comunicou eu? É só fazer uma ligação e me falar, olha, é assim, assado. Que eu ia estar aqui para falar, ok, amor, pode fazer. Mas, por falta de uma comunicação mesmo, que eu acabei não falando, criou uma situação que não tinha necessidade. Então, assim, é um aprendizado, mas é uma vivência. Muito bom, parabéns. Muito bom. E na comunicação, eu preciso entender como que eu devo comunicar com o meu cliente. Eu preciso me adaptar ao ambiente, eu preciso adaptar a quem eu preciso me comunicar. E aí você precisa se adaptar de acordo com o ambiente que você vai transitar. Siener, você atende um empresário da mesma maneira que você atende uma pessoa física? Você atende um cliente que quer comprar uma casa da mesma maneira que você atende um empresário que quer investir? Por que não? Não são tudo pessoas? São pessoas, porém, com um entendimento melhor, né? Pessoas CNPJ, tem mais visão, tem mais... Tem menos tempo? Tem menos tempo. Uma das coisas que eu precisei adaptar no meu atendimento quando eu falava com empresários é que os empresários eles não têm muito tempo para poder conversar. Eu poderia conversar com a pessoa física, agendar um horário que era tranquilo para ela e eu teria tempo para poder comunicar. Da mesma maneira que quando eu conversava com o empresário, às vezes ele agendava comigo e mesmo agendando ele falava, hoje eu não consigo te atender. Foi o que aconteceu comigo ontem lá no Brasilite. Tá tudo certo para minha cliente. E aí, quando chegou, eu cheguei lá e falei assim, não vou poder ir. Por quê? Por que isso acontece? Porque nem sempre a maneira como é visto o tempo para algumas pessoas é igual. E aí a gente precisa fazer o quê? Se adaptar. Isso daqui é uma senoide. Na comunicação, a gente precisa usar isso aqui o tempo todo. Na negociação, precisa usar isso aqui o tempo todo. Só que a primeira característica que você precisa entender, nenhum atendimento é o quê? Eu preciso equalizar, eu preciso saber com quem que eu estou falando. Por que eu estou falando com várias pessoas
Só que o meu ouvinte, ele tem um perfil, uma persona. E se o que ele quer fazer é ganhar tempo na nossa conversa, eu tenho que fazer o quê no meu atendimento? Eu tenho que ser breve, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro, mas mais rápido possível. Se for um perfil analítico, quem aqui atendeu o cliente analítico? Analítico ao extremo. Analítico ao extremo, ele vai ficar com você 1, 2, 3, 4, 5 horas, se for necessário, às vezes alguns dias, para ele se convencer de que o investimento ele é interessante para ele. Então, para você comunicar com essa pessoa, você precisa fazer o quê? Se adaptar. Não adianta eu querer vender para todos os clientes igual. Eu tenho que me adaptar. E tem uma coisa na adaptação, que é o quê? Para mim me comunicar com a Siena, eu posso fazer o rapport com ela. Eu posso replicar a postura dela. Por quê? Porque isso vai fazer uma aproximação e não um afastamento. O posicionamento de braço que a gente falou, tá com frio? Tá negativo, é o que eu tô falando? Também não? Tá escondendo a barriga? O seu posicionamento fala. Eu fico aqui fazendo leitura de cada um. Tipo, o que está entendendo, o que não está entendendo, o que está entendendo, o que não está entendendo. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar o tempo todo. As perguntas que a gente faz durante o treinamento, pós-treinamento, entre treinamento, porque Beatriz começou aqui fazendo pergunta para vocês, porque a gente precisa equalizar, precisa entender qual que é o nível que vocês têm sobre comunicação. Porque na negociação a gente vai utilizar muito isso aqui, ó. Você, para chamar atenção, às vezes você precisa falar um pouco mais duro, alto, e às vezes você precisa falar um pouco mais baixo, se eu quero chamar atenção. Aconteceu comigo, na verdade, o meu filho alugou uma casa, Uhum. E aí passou o calção pro outro corretor. Uhum. Não foi eu que fechei o negócio. E aí, no final do contrato, ele não passou o calção pro proprietário, Uhum. mas ficou naquela, né? Aí tá, enfim, depois que saiu da casa, a proprietária chamou até o comando para poder tentar resolver. Eu falei, não, Thiago, deixa eu falar com essa mulher aí. E ela tá lá naquele nível, né? Uhum. Foi que eu usei, Certo. baixei o nível, e aí fui conversando com ela, tal. E aí deu tudo certo, não recebemos o calção, mas arrumamos lá o que tinha que consertar e tal. E aí consegui até alugar a casa dela de novo e consegui também o apartamento dela. Olha aí. Olha aí. Conseguiu se adaptar à comunicação. E ela passou os imóveis pra gente agora. Imagina se a Siena ela entra na mesma frequência. Ela vai fazendo o quê? Escalando o conflito. Ela só vai escalar o conflito. Então, se eu não quero isso, eu tenho que trazer. Aí a responsabilidade é toda do comunicador. Eu tenho que trazer para aquilo que eu preciso. E às vezes na sua negociação com o cliente, você precisa fazer isso intencionalmente. Fazer isso intencionalmente vai trazer nível de consciência para você negociar melhor com o seu cliente. Porque se você negociar o que você está vendendo, independente do que seja, e você não souber exatamente como falar com cada persona, com cada perfil, você está comunicando errado. E a responsabilidade é 100% sua da comunicação. Então aqui, o que a gente pode fazer para a gente treinar isso? Algumas habilidades que a gente pode trabalhar. Na parte de entonação de voz, existem alguns tipos de voz. A voz conhecida como voz de ouro, voz de locutor. Como assim voz de locutor? Locutor, ele fala como? Lembrou um aqui, bem amigos da Rede Globo. Num rodeio. Abriu a porteira, quem piscou não viu, quem viu não piscou.
Ó a voz. E um professor dando aula, ele fala desse jeito? Como que o professor fala dando aula? Ele vai falar num nível constante. Ó, comunicação poderosa é um ritmo como uma senoide. Você conduz a mente de outra pela curva da sua fala. Você se conecta mentalmente com aquilo que a pessoa vai falar. Sabe quando ativa a emoção, desce para gerar conexão. Isso é comunicação. Olha a minha tonalidade. Olha a minha constância na fala. Tom professoral na comunicação. Porque, às vezes, se eu quero passar autoridade, eu vou falar nessa tonalidade. Tá, e agora tem uma voz que é uma voz conhecida por algumas pessoas como voz de veludo. A voz de veludo é do padre... Como que é o nome dele? Fábio de Mello. Ele tem uma voz de veludo. Ele consegue dar uma bronca em você, falando calmamente, tranquilo. Isso é voz de veludo. Só que eu tenho que entender que isso representa uma das maiores partes da minha comunicação. A maior parte é o que, gente? A não falada. O que eu falei aqui? Mas eu nem abri minha boca, nem... Só que vocês entendem a energia que isso passa? A parte que não é falada é a que é a mais entendida. Então, o seu corpo fala e você precisa entender isso daí, principalmente com o seu comunicador. E aqui, ó, para negociar é uma energia. Você tem que começar a ler a energia das pessoas. Para mim negociar com uma pessoa, eu preciso entender como que eu me conecto a ela. Eu tenho uma regra. A regra é o seguinte: eu não falo de negócios enquanto eu não estiver conectado com o cliente. Não falo de negócio. Não tem como. Eu não chego no negócio e falo assim, então, meu produto é esse. Se o cliente chega... Se ele chega... Imagina, eu já cheguei uma vez para atender um cliente e falo, não, manda aqui, já fala aqui como que é o seu negócio. Eu falo assim, tá, deixa eu... só para mim entender... O que você entende de energia solar? Porque ele estava numa frequência, estava acelerado, estava precisando fazer algo ali com a velocidade, só que se eu entro na mesma velocidade que ele, eu não vou conseguir me gerar conexão. Falei, não, calma aí, vamos sentar, vamos conversar, deixa eu entender. O que você entende sobre isso? Então eu preciso criar o quê? Equalização. Para mim criar essa equalização, eu preciso fazer algumas perguntas. E aí é uma habilidade que a gente vai ensaiar aqui agora. Por quê? Porque a gente tem que treinar isso o tempo todo. O seu cérebro foi treinado para fazer perguntas. É isso? Não! Ele respondeu! Seu cérebro foi treinado para responder desde sempre. Seu cérebro não foi treinado para fazer pergunta. E qual que é a importância disso? Você precisa aprender a fazer as perguntas para o seu cliente. Você precisa fazer as perguntas para você gerar conexão. Precisa fazer pergunta para saber de fato o que vai atender. Porque eu sei que na minha comunicação eu posso falar com você de uma maneira, posso falar com você de outra maneira. Então eu posso fazer perguntas. Te incomoda eu te encostar em você? Sim, então eu sei que eu não vou comunicar com ele dessa maneira. Só que existem outras maneiras de eu comunicar também com o seu Jânio. Eu sei que eu não preciso, se eu ficar falando nessa tonalidade perto dele o tempo todo, com voz de ouro, ele vai ficar incomodado. Então, às vezes, eu preciso me adaptar ao ambiente. Adaptar ao ambiente. Isso é necessário a gente ter. Essa capacidade de adaptação. Então, habilidade de fazer pergunta. Vou começar aqui com você, Erli. O que você jantou ontem? Não responde. Devolve a pergunta. O que você jantou ontem? Você viu? Deu um choque. Por quê? Porque a gente não tem essa habilidade. Vamos treinar ela aqui agora? Eu quero que vocês façam duplas. Você escolhe a sua dupla e onde você está. E aí eu quero que você faça o seguinte.
só responda com pergunta. Resposta com pergunta. Resposta com? Pergunta. É para fazer o quê? Pergunta. Perguntar o quê? Levanta todo mundo, bora. Já, mas a gente precisa treinar ela. Porque vocês entendem que mesmo fazendo a dinâmica a gente ainda não tem essa habilidade? É uma habilidade que a gente precisa ter. Faz. Oi? Vamos fazer tudo junto. Vamos fazer tudo junto. Só cheguem mais pra frente aqui, ó. Dois, vem um aí de vocês. Pra completar a dupla. Pode ser você. Ali, ó. Vem aqui, ó. Se quiser subir no palco aí também pode subir, tá? Já começa a enfrentar o medo de subir no palco. Pequenas exposição. Ó, vai funcionar assim. Você tem 1 minuto cronometrado para cada um fazer pergunta sem resposta, tá? Uma hora você começa, outra hora você começa. É só fazer pergunta, só resposta com pergunta. Vai! Mais rápido, mais rápido! Foi? Travou. Muito bom, muito bom. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. A responsabilidade sempre vai ser do comunicador. Ei. Deixa eu falar para vocês. Você precisa se adaptar de acordo com o ambiente. A habilidade de fazer pergunta é uma das habilidades mais poderosas do que qualquer ser humano pode ter. Porque a gente foi treinado a só responder, a não se questionar, a não perguntar. Porque se você chegar num cliente e você fazer perguntas para ele, isso vai te aproximar. Isso vai fazer com que você consiga entender a real necessidade, e aí você vende o quê? Uma solução. Só que qual é a dor do meu cliente? Qual é a necessidade? Qualquer coisa vai servir para ele? A gente falou sobre comunicação, que o que eu comunico para algumas pessoas não vai ser igual. Então, agora que eu cheguei aqui vi você de short, chinelo, oxi. Olha, o que aconteceu? A minha comunicação ficou diferente? Eu não sou a mesma pessoa? Mas o que está passando agora? Mais confiança, mais formalidade. Eu preciso me adaptar de acordo com o ambiente.
eu tenho reunião toda quarta-feira que eu uso terno. Porque lá pessoas usam terno, lá a gente fala sobre empresários, a gente fala sobre empreender, a gente fala sobre negócios. Eu tô aqui, tem dia onde eu trabalhei de chinelo. Poucas pessoas podem trabalhar de chinelo. Só que eu não vou atender cliente de chinelo. Vocês nunca vão me ver eu atender, a não ser que seja muito amigo. Muito amigo, porque tem cliente que é amigo. Tem cliente que a gente vai para confraternização de família. Minha mãe é de uma família aí, ó, muito conhecida. Virou familiar já. Né? Não? Assim, você tem que Tá em um arraial. Não, eu tava falando da ocasião. Depende do nível de proximidade. Tipo assim, às vezes o cliente chama para ir no Rio, você vai estar de short sem camisa. Por quê? Porque todo mundo no ambiente vai estar assim. Imagina eu chego assim. No Rio. Não tem nada a ver, eu não estou comunicando. Vocês têm que entender que para vocês comunicarem com o seu cliente, isso importa, e importa muito. Isso não é falado, mas isso já comunica muito sobre você. E as pessoas, no inconsciente, todo ser humano julga constantemente. Não tem assim, fala, mas eu não faço. Não tem isso. Porque se você chega, você vê, automaticamente você vê uma pessoa que está de terno, bem vestida, você vai falar para ela que você vai olhar para ela e vai falar assim, essa pessoa é um fracassado? Tem gente que é fracassado, usa terno, parece até que não é. Por quê? Porque eu estou comunicando, estou adaptando minha comunicação. Então você precisa se adaptar. Tem gente que só pela postura, tem um cara que é sensacional na internet, ele fala que é o filho do dono da Gol. Ninguém conhece. Mas o cara entra em ambientes por causa disso. Porque ele entra em ambiente e fala assim, não, eu sou filho de fulano de tal. Opa, não conheço você, mas fulano de tal, então você é poderoso. Teve até um caso de um rapaz brasileiro que ele foi preso, né? Mas ele usava isso para acessar os ambientes. É isso. Ele foi no camarote da Agora Bel. o livro. Tem um filme na Netflix que é o cara do Tinder. Ele dava golpe em mulheres, ele pegava, ficava com a mulher, aí, mostrava a vida que ele tinha, só viagem. Não, vem, vamos viajar, a vida de luxo. Só que ele estava fazendo isso com o cartão de uma mulher que tinha dado golpe anteriormente. Aí, com a que ele estava, ele começava a mostrar aquilo dali, ele falou assim, tive um problema aqui, bloqueou meu cartão, preciso fazer uma passagem, você consegue pagar para mim? Aí ele ficava fazendo isso, mudando de país, de cidade, e ele foi dando golpe num monte de mulheres, só fazendo isso. Ele criou um lifestyle, um estilo de vida, uma maneira de comunicar com as pessoas que eles olhavam e falavam assim, esse cara é muito rico. Eu tenho andando de jato toda semana. Me empresta 20 mil reais. Por que é 20 mil reais? 20 mil reais é uma passagem. Aí eles faziam isso daí. Ele fazia isso aí o tempo todo. Virou um filme na Netflix. Mas qual a importância dessa comunicação? Porque as pessoas elas vão te ler o tempo todo. Se você estiver nervoso numa negociação, a pessoa vai descobrir. Não vai passar confiança, não vai passar segurança. E aí uma das coisas para você equalizar é o que a gente treinou aqui agora, é fazer pergunta. Como você chegou na decisão de querer fazer esse investimento? Partiu de quem? De você, da família? Foi uma decisão que você chegou no inconsciente ou era algo que você já estava buscando? Você está pensando em criar uma aposentadoria? Uma renda passiva, está cansado aí de trabalhar com o seu negócio e agora você quer gerar receita passiva sem trabalhar? É esse o objetivo? É uma aposentadoria que é o seu sonho? Então, você vai equalizando, vai fazendo perguntas que a pessoa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Legal, é isso que eu tenho de solução para você. As perguntas que você faz, normalmente elas têm resposta. Tem um negócio aqui que é impressionante, que é um seguro de vida chamado seguro resgatável da Prudential. Alguém já ouviu falar? São um dos melhores vendedores que existe. Por que eles são melhores? Porque na
sua comunicação, ele já sabe qual vai ser sua resposta. Siener, você já parou para pensar o que poderia acontecer se você morresse hoje com a sua família? Já. Já mesmo? Já mesmo. Entendeu? E você sonha em deixar algo para eles? Não? Siene já tem filho maduro, né? Tem filho maduro, né? Já fez demais, né? Tem alguém que você ama? Que você gostaria de deixar alguma coisa? Também não. O caso Siene provavelmente não seria um cliente da Prudential. Só que tem um negócio da Prudential que as perguntas que são feitas, elas já sabem a resposta. Na direção da pessoa. É tipo assim, você ama a sua família? Sim. Ah, você acha importante cuidar da sua família? Sim. Aí, ele faz a pergunta sabendo a resposta. Era pra ser o contrário? Não falar o contrário? Era pra você colocar. Era pra você colocar alguma coisa aí, mas tá tudo certo. É uma postura. Eu já fiz o seguro. Tipo assim. Você tava vendendo tudo. Na venda, eles fazem perguntas que eles já sabem a resposta. Eu te perguntar coisas que, tipo assim, é importante para você, Giovanni, sua família? É importante para você deixar alguma coisa para suas duas filhas hoje, para sua esposa? Eu já sei as respostas que ele vai dar para a pergunta. Ele é das bebê pequena ainda. Aí assim, então, você não seria o cliente ideal, tá tudo certo. Mas aí talvez ia ser um outro gatilho. Tem um gatilho lá que a gente descobriu lá no empreendimento que a gente foi ver, que foi o seguinte: para comprar imóvel existem 3 tipos de perfil que compram Plaenge. Os 3 tipos de perfil é assim, ó. Primeiro perfil é aquela pessoa que é investidor. Aquela pessoa... Não, o primeiro perfil é o morador. É aquela pessoa que fala assim, eu quero realizar o sonho de morar naquele apartamento, com aquela vista, naquele lugar, com aquelas pessoas. Né? Esse é meu sonho. Levar minha família a morar num lugar luxuoso, gostoso. Tá. Esse é o primeiro cliente. Segundo cliente é o investidor, que olha número. Ó, deixa eu ver a curva de valorização. Tá, o CDI valorizou X... A Plaenge em anos valorizou mais que CDI, então é um investimento bom. Quero comprar, pegar a curva de valorização, sei que no lançamento eu vou comprar por X. Se eu tenho menos, quer dizer o quê? Vale mais. Então, se na curva inicial de venda, que a gente chama rampage inicial, for uma venda legal, meu negócio automaticamente faz o quê? Valoriza. A gente tem energia solar, que a gente tem um produto que daqui a pouco a concessionária vai proibir pessoas de executarem e vai acontecer o quê? Automaticamente valorização. E tem o terceiro cliente, que é o poupador, que tipo tem muito dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro e quer investir em alguma coisa. E aí você precisa ler o perfil do seu cliente. Quando eu fiz as perguntas para o Giovanni, no caso do atendimento da Prudential, ele faz tudo isso e aí no final ele fala bem assim, tá, então se isso tudo é importante para você, você acha que por R$100 você conseguiria fazer esse esforço pela sua família? Não parece ser injusto? Chega até a parecer ser injusto, mas é tipo assim, poxa, é minha família. Eu toco em dores específicas. Eu já vendi energia solar com um cliente que falou assim, eu penso em deixar alguma coisa para minhas filhas. A energia solar gera renda passiva, então eu sei que isso vai gerar receita para elas para sempre. Pô, legal. Então, você precisa entender com quem você está comunicando, qual é o perfil. Porque a Siene não ficou interessado. Mas espera aí, eu quero vender para você também, né, Siene? Siene, esse seguro, ele é um seguro resgatável. Que se você pagar em 10 anos e você não morrer, não tiver nenhuma fatalidade, nada que te impeça de executar aquilo que é a sua função, você pode resgatar R$1 milhão. Sim. Esse pode ser o menor caminho até você chegar ao seu primeiro milhão. Tem interesse no seguro Claro. resgatável? Vou fazer agora. Foi assim que você comprou. Foi assim que eu comprei. Mas detalhe, para os meus filhos, eu estou fazendo que eles comprem os próprios imóveis,
Você ainda vai ser igual a Você mulher já, dos Estados você tá Unidos lá. melhor coisa a se fazer é Deixou ensinar em tudo vida, com tá quem? certo. Deixa tudo pro Peter. Tá todo revoltado, né? Deixou a herança tudo pro cachorro. Aquele jogador cheio que vai deixar. Acontece. Então aqui, ó, a gente falou sobre algumas coisas. Eu contei história. Agora, eu contei uma história. Storytelling. Todo mundo ficou conectado, todo mundo mergulhou, todo mundo... Você viu que tem momentos que eu sou mais firme, tem momentos que a gente é mais engraçado. Isso faz vocês entrarem na história. Coloquei vocês, falei dessa história, coloquei vocês dentro dela. Storytelling é isso. A gente tem que ter capacidade de contar algumas histórias. Como assim contar história? O que eu tenho a ver, Luca? Eu vou contar história para cliente? Ei, você está pensando em fazer investimento. Tem um cliente meu que ele me procurou há 3 anos atrás. Ele estava preocupado com o que ele ia fazer com o terreno dele que não estava sendo feito para gerar nenhuma receita. E ele não queria construir porque tem uma certa insegurança, o custo ia ser muito alto, o investimento ia ser muito alto, e eu propus um investimento para ele que ia ser 1/4 do valor com a mesma rentabilidade. E hoje esse cliente, ele colhe somente os frutos desse investimento, que é o investimento em energia solar. Imagina você agora também tendo essa oportunidade de aproveitar o momento, porque a gente tem um momento, o que está acontecendo no cenário externo vai fazer com que isso influencie diretamente aqui. Você vai ficar de fora dessa? Eu contei um storytelling trazendo o elemento de um cliente e colocando a pessoa dentro da história para ela tomar uma decisão. Eu vendi? Vendi. Existem maneiras de se vender e não é só uma única maneira, porque eu contando uma história, eu estou vendendo. Eu posso trazer exemplos práticos e aí a pessoa consegue se conectar. Cada um de vocês aqui, no momento que eu vou contar a história, vocês imergem na história. Vocês conseguem se conectar melhor. Então a gente precisa usar essa capacidade. Existe um livro inteiro dessa grossura aqui, só chamado Storytelling, capacidade de contar história, que eu resumi agora para vocês da seguinte maneira. O storytelling é a capacidade de você contar uma história de terceiro, você vai contar uma experiência sua, que é a sua história, e aí você vai colocar você, que é o terceiro dessa pessoa, dentro dessa história. Que é, tem clientes meus que já estão tendo retorno com o investimento, eu fiz o meu próprio investimento e hoje eu colho os frutos, e você vai esperar até quando para isso? Olha a construção. Storytelling é isso. Vocês têm muitas histórias que vocês precisam ver o que faz sentido eu contar para o meu cliente que vai gerar conexão. Técnica de voz e pausa. Então, você quer atender o cliente, você fala, você não deixa o cliente falar, você não está fazendo certo. Por quê? Porque eu não entendi a necessidade dele, eu não fiz perguntas, eu não consegui gerar conexão. Então você precisa fazer perguntas. Às vezes você fala uma coisa que faz sentido o investimento, deixa eu ouvir o que ele vai falar e como que ele vai reagir. Não sei, eu acho que não. Ele não entendeu ainda. Tá, deixa eu voltar, vou contar a história de novo aqui, vou trazer outra informação para me gerar essa conexão. Então, ter essa capacidade de também na comunicação fazer essas pausas, diminuir, trabalhar a entonação, postura e tudo mais, vai gerar uma conexão maior com o seu cliente. Tem que ser intencional. Eu tinha perguntas que eu fazia para o cliente que eu já sabia a resposta também, depois que eu peguei o treinamento, comprei o seguro resgatado, porque eu falei, opa, isso aqui é legal, deixa eu treinar isso daqui. E aplicando isso é real, funciona muito bem. Escuta ativa, eu preciso entender, na comunicação, o cliente em algum momento ele vai soltar o real motivo dele fazer o investimento. Ele vai falar assim, sabe o que é? Eu quero fazer um investimento porque eu ouvi fulano de tal falar. Tá, e o que fulano de tal, na fala de fulano de tal, o que mais te interessou sobre o investimento? Olha, na fala de fulano de tal, o que me interessou foi a parte dele falou da rentabilidade.
Na escutativa, eu quero entender o detalhe. O que é que foi falado que eu ainda não escutei? Porque eu preciso pegar aquele detalhe. Pô, rentabilidade, é essa palavra. Eu guardo aqui. Então, fala mais. Então, além da rentabilidade, eu vi que é um negócio que é seguro. Seguro, legal. Então, além disso daí, também eu vi que é um investimento que consegue ter retorno em 4 meses, né? Legal. Então, fulano, eu tenho um investimento ideal para você. Ideal. De todos os investimentos que eu tenho. Eu tenho um investimento que é seguro, é rentável e é seguro. Faz sentido para você isso? Gente, alguém já teve algum atendimento dessa maneira? Alguém já te ligou para vender e te atendeu dessa maneira? Não? Não? Nenhum vendedor, os que fazem call center são excelentes em fazer isso. São treinados. E tem lá uma lista assim, pergunta qual que vai ser a resposta do cliente. Cara, isso daqui é importante, porque você pega, através da escutativa, elementos que eu preciso voltar na comunicação. Quando você fala bem assim, eu tô com um problema que eu não tô conseguindo vender, assim, tá, um problema. Fala mais, fiz isso aqui. Em algum momento você vai falar algo que é esse o motivo. Você não acha que é por causa disso que você não tá conseguindo vender? Você não acha que é isso que precisa fazer? Não é isso? Na escutativa a gente consegue identificar todas as dores. Isso daqui é extremamente importante. Feedback estratégico. Vocês, de quando a gente começou até agora, vocês conseguiram ter um nível de constância, um nível de regularidade, um nível onde vocês estão crescendo, estão buscando conhecimento, vocês colocaram mais energia do que os meses anteriores. Vocês criaram um movimento no ambiente, que é o movimento, eu cheguei aqui esses dias, essa semana, olhei o escritório, não tinha uma pessoa só o Lucas Gonzaga e a Gilmara. Aí eu falei, e o pessoal do marketing estava aqui, eu falei, uai, cadê esse pessoal? Olhei o comercial inteiro, não tinha ninguém. Aí acho que a Siena chegou e falou assim, uai, cadê o povo desse escritório? Eu falei, estão gastando sola de sapato. Estão gastando sola de sapato. Como assim gastando? Estão vendendo. Eles estão na rua, eles estão em movimento, eles estão andando, estão viajando, estão prospectando. Isso mostra o quê? Show! Entraram no movimento, estão iniciando isso daí. Isso vai trazer retorno. Isso vai gerar frutos. Então, isso foi prova real de que, o que a gente está trabalhando nessa troca de informação que a gente faz aqui de manhã e durante todo esse período que a gente tem feito, tem trazido resultado. Porque o resultado é as mudanças. Porque não é tipo assim, mas Lucas, a gente não bateu a meta. É questão de tempo. Porque quando você entra no movimento, você inicia algo, você está plantando, a gente falou isso semana passada, a colheita é obrigatória. Ela é obrigatória. Para quem está semeando constantemente, vai ter colheita. E dar feedbacks é importante. Importante para que vocês entendam que vocês estão no caminho. Importante para o seu cliente. Importante para você cobrar o seu cliente. Preciso de um feedback. A gente vai fechar esse negócio porque eu vou ter reajuste de preço. Se você não conseguir me comunicar isso a tempo, pode ser que você pegue a inflação desse valor e você pague mais caro. Olha a importância dos feedbacks. A gente chama isso do quê? Follow-ups. O que é follow-up? Eu entrar em contato com o cliente para falar, oi, tudo bem? Estou aqui. Tchau, tchau. Quero ser lembrado. Só preciso ser lembrado. Então, às vezes, eu chego para ele, mando uma notícia, igual a notícia do Faisal falando sobre a Energisa. Peguei aquela informação, falei, é um vídeo legal aqui, tem autoridade, é um político, mandei para os meus clientes. Só mandei para os meus clientes. Isso é um follow-up. Bom dia, olha essa informação, é importante para você. Os clientes que ainda não tomaram decisão. Isso cria senso de urgência. Porque você quer vender, mas o cliente fala assim, vou pensar, vou ver, estou analisando, não toma decisão. Você tem que criar o senso de urgência. Então, olha essa informação.
Tá vendendo empreendimento? Laenge. E aí? Que dia que é o lançamento? Que dia que tem que entregar a pasta, Ciane? Dia 13 é a pasta. Por quê? Porque vai acontecer o dia do lançamento. No dia do lançamento, vai ser por ordem. Não é para todo mundo. Eu estou preparando, eles preparam um ambiente para fazer a venda. Então eu tenho que entender até isso daí. Mapear a jornada emocional do público. Tem alguns motivos que te fazem tomar decisões e esses motivos são motivos igual foi falado aqui com o Giovanni, que, a minha família. Minha família é o meu bem mais precioso. Meu bem mais precioso é a minha família, então tem coisas que eu vou fazer por ele, por mais que às vezes eu tenha que fazer um esforço maior. Então tem coisas que vão fazer vocês tomarem decisões que são puramente emocionais. Puramente emocionais, são gatilhos emocionais. E aí você consegue trazer isso e entender, porque às vezes uma pessoa está pensando em tomar uma decisão, assim como o meu cliente, que é para deixar uma receita para a família, para os filhos. Eu teve cliente que não estava pensando nisso. Teve cliente que falou assim, eu não quero ficar dependente de ninguém, então tem que ter uma aposentadoria, uma segurança. E é receber esse valor mensalmente da energia, para mim vai me trazer uma segurança, é o que eu estou buscando atualmente. Tem motivos e razões que elas são mais do que superficiais. Não, eu estou simplesmente fazendo... Poxa vida, o vídeo que a Eliane gravou com o cliente, que conexão que é aquele lá. Cara, eu realizei um sonho. Ela falar do jeito que ela falou, eu realizei meu sonho. Às vezes para a gente parece até que não é muita coisa, mas para o cliente é grandioso. Aquilo para ela foi um grande passo que ela deu de fazer o investimento. Entendam, e clientes, principalmente o Brasil tem uma cultura que não é uma cultura de investidor. Eu não entendo o que é investimento. Eu sou o quê? Eu sou um poupador, um gastador, que eu estou pensando só em comprar um carro melhor, uma casa melhor, e só nesse processo, só nessa esteira constante. O brasileiro não é ensinado a investir. E aí quando você fala, você vai fazer um negócio aqui, que segue uma curva, vocês entenderem de uma forma definitiva, o que regula um país, é inflação, que segue um negócio aqui chamado IPCA. Exemplo, Eliane, tá lá, tem 10 mil reais. A Eliane vai lá, pega 10 mil reais, o que ela faz? Guarda debaixo do colchão. No período de 1 ano, quanto que vale os 10 mil reais da Eliane? 10 mil? Vale 10 mil. Só que... Vale 10 mil em dinheiro que tá debaixo do colchão, mas... Como que vale 10 mil, sendo que a inflação do nosso país... Na hora de comprar... Quer dizer o quê? Por mais que continue valendo os 10 mil, o poder de compra desses 10 mil é menor. Ou seja, com 10 mil ela comprava ali uma moto. Uma moto. Qual moto? Titan? Fan? Uma Bis. 2018, uma Bis. Uma Bis. Olha lá, uma Bis. Em 1 ano, pode ser que ela não consiga comprar essa mesma Bis com os mesmos 10 mil reais. Por quê? Porque se você não faz nada com o seu dinheiro, automaticamente você já está perdendo. Aí você tem um investimento chamado CDI. Você coloca ele lá, ele vai render para você 12% em média ao ano, que é equivalente a 1% ano. E aí você tem investimentos como a energia solar, que inclusive, eu vou fazer essa apresentação, vai ficar show. Por quê? Porque eu vi o investimento, eles falando sobre o Plaenge, que era melhor do que o CDI, que não é melhor que a energia solar. Que maluco isso!
A gente tem um produto muito bom. Quantas vezes eu tenho que falar para vocês? E a gente está dentro de uma bolha chamada Mato Grosso. O Brasil está em crise, né? Existe uma crise mundial, com vários conflitos. Nosso presidente foi para a China, que é hoje o maior comércio que existe entre Brasil e China. O que não for importado para os Estados Unidos pode ser importado para a China, não pode? Tem alguns cenários que podem mudar. Tem muitas coisas que podem acontecer. Só que a gente está dentro de um lugar muito bom, porque tem um negócio chamado Super Safra. Alguém já ouviu falar? Super Safra? Esse ano choveu além do normal. Então quer dizer o quê? Da onde que vem o dinheiro aqui no Mato Grosso, gente? Do agro. Que tal o quê? Estão sorrindo para a parede porque tiveram super safras, estão tendo super safra. Isso é positivo, porque em meio a uma crise a nível Brasil, a gente está num lugar que está sendo muito próspero. Tanto é que o mercado imobiliário cresce enquanto outros estados estão estagnados. Então a gente está num momento muito bom, principalmente para pensar em investimentos. E perfil do cliente ideal para esse tipo de investimento. Esse aqui é o quê? Solar, gente. Isso é dados. Ele não vai querer mais vender imóvel. Sei. Na verdade, eu vou falar com o cliente. O que mais comunica com você? Que tipo de investimento? Quer um investimento novo? Quer diversificar? Você quer um investimento mais seguro? É de acordo com o meu cliente. Posso oferecer coisas diferentes para tipo de pessoa diferente. É justamente entendendo isso aqui, ó. Construção. Eu vou usar essa arma. Isso aqui é uma arma escutativa. Para me entender o que vai falar com o meu cliente. E aqui, gente, comunicação. Eu preciso treinar com vocês. Por quê? Porque eu falei sobre comunicação, falei sobre tonação, falei sobre a comunicação não verbal. Vocês provavelmente devem ter entendido que no começo da minha comunicação eu estava passando uma coisa para vocês. É a mesma coisa que eu estou passando agora? Não. Por quê? Mudou a autoridade. Mudou a autoridade. Deu um negócio bem aqui, ó, vermelhinho. É um PIN. É um PIN. É um PIN que está escrito BNI. Ele comunica alguma coisa. Eu posso andar no aeroporto com esse PIN, encontrar uma pessoa com o mesmo PIN e eu falar, você também é do BNI, legal, tamo junto. Qual grupo que você é? Da onde? Já gerei conexão, por quê? Porque eu tenho algo que me dá acesso. Eu não deixei meu cartão lá em cima porque eu ia mostrar para vocês. Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa fazer alguns investimentos. Eu estou analisando a possibilidade de fazer um investimento na minha imagem. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Porque tem algumas coisas que eu posso adaptar. Porque eu preciso falar sobre investimento. Eu tive um feedback sobre isso aí. No dia de uma apresentação que estava tendo, que a gente foi lá, eu falei que eu estava com o desafio de vender investimento. E aí uma dos feedbacks foi, mas você parece que não está comunicando investimento. Não, eu não estava de terno, não estava nada. Você não parece ser uma pessoa que está comunicando. Opa, então isso me deu uma sinalização que para mim comunicar investimento eu tenho que me posicionar como uma pessoa. E eu preciso entender de investimento e eu preciso fazer investimento, eu preciso ser investidor. Porque assim eu vou entender como comunicar melhor. Um cartão Black, ele te dá o quê? Dá o quê, Eliane? Poder. Ele te dá acesso. Porque com o cartão Black você consegue entrar no aeroporto, tem um espaço lá exclusivo para quem é o quê? Black. Porque você pode ir lá, você pode tomar um café sem pagar nada e ficar naquele ambiente. Acesso. Então tem algumas coisas que vão te dar acesso. Sabe quanto que custa uma cadeira do BNI? Quanto que custa? 5 mil reais. Alguém chuta aí? O custo de uma cadeira no BNI
é R$90 mil. Por que R$90 mil, Lucas? Porque o resultado financeiro de todo o grupo dividido pela quantidade de cadeira, porque você compra uma cadeira por um ano, o custo é R$5 mil. Eu paguei um acesso para mim poder transitar naquele ambiente de network, que custa R$5 mil. Esses R$5 mil hoje custam R$90 mil, que é o faturamento dividido por cada membro. Esse é um custo de uma cadeira. Isso daqui é acesso. R$5 mil na época que eu fiz, antes de fazer, eu fiquei com muita dúvida. Na primeira oportunidade que eu sentei perto de uma pessoa e eu falei, putz, aqui já dá para gerar negócio, já paga minha cadeira. Eu levantei na hora que terminou a apresentação, fui até uma das pessoas que era a referência distrital daqui, que trouxe, junto com o Mário, o grupo. Eu falei, eu não sei se tem outra empresa de energia solar aqui, mas essa vaga aqui é minha, eu faço Pix agora. Porque eu entendi a importância do acesso. Dentro desse grupo, que a cadeira custa R$90 mil, eu já faturei 2,5 milhões vendendo energia solar. E eu consigo mostrar o resultado no meu celular para vocês. Olha a importância do acesso, gente! E às vezes, sabe qual é o custo do acesso? Aí eu vou falar um negócio que vocês não estão preparados para. Deixa quieto, nem vou falar. Vocês não querem ouvir? Pode falar. Certeza? Ah, eu acho que não. Você não... Por que você não quer falar? Por que eu não quero falar? Ó, ele está aprendendo a fazer pergunta, ele já está treinando isso daqui. Vocês acham que eu deveria falar? Sim. Tem um custo alto para isso e eu não sei se vocês estão preparados para ouvir. A gente aguenta, pode mandar bala. Certeza? Ave Maria. 1,5 milhão. Vocês querem saber o custo? O custo se chama energia. Porque quando teve o treinamento de alta performance para você mudar de ambiente, para você entrar no ambiente de network, gerar conexão e de repente fazer uma venda, o único custo era a energia. E eu vi gente que não estava disposto a pagar esse custo. E aí o custo não é financeiro, porque quando você fala que você não tem dinheiro, é uma maneira de você falar, eu não tenho energia. Eu não tenho energia para entrar nesse ambiente. Eu não tenho energia. Tem um empresário que fala para mim, tem que ir na reunião 6h30 da manhã? Você tá louco. Teve empresário que falou, cara, de fato não é para você. Acordar, porque você vai ter que acordar toda quarta-feira, 6h30. Se não 6h30 não, você vai ter que acordar mais cedo. É 5h50 da manhã para estar lá 7 em ponto para participar de uma reunião com empresários até... Você vai ter que disponibilizar um dia da sua semana. E nem todo mundo tem essa disponibilidade. Porque não é só sobre o dinheiro. Tem muita gente que tem o dinheiro para o acesso. Paga os 5 mil da cadeira, fica 3 dias e vai embora. Ó. Por quê? Porque eu não tenho energia para estar aqui. Eu tenho que ter energia. E aí é o maior acesso que vocês foram para Sinop. O principal gasto foi de energia. Porque é cansativo. E você vender para um cliente do PNI sem ver ele, sem ver você, só ver ele, olha que ele vai passar o cartão, sem energia. Se vender para um Essa cliente. É a comunicação. Aham. Se a pessoa vê você e vir com o cara lá no PNI, cliente do PNI. Certo. Sem ele saber que eu existo. Não, podia saber. Aham. Mas sem você ver ele, sem ele conhecer você, e em nenhum momento da negociação teve contato presencial. Aham. Que tipo de comunicação é essa? O nome disso é um negócio poderoso. É um poderoso, mas eu já falei, eu acho que eu não... Será que eu falo pra vocês o que é isso, gente? Será que eu falo pra vocês? Será que eu falo, gente? Ah, vocês não... deveria falar. Hã? Por que você não deveria falar? Ah, porque, assim, eu tô lendo o ambiente, entendeu? O ambiente parece que não quer. Vocês querem ouvir? Quer ouvir falar? Que é isso aqui?
Hã? Postura. Hã? Ai, quantas vezes eu falei disso aqui, gente? Quantas vezes eu falei da importância de ter network? Network. Meus resultados vieram através do network. Não foi só a energia que eu coloquei, não. Eu precisei ter o acesso porque eu precisava me conectar com pessoas específicas. Eu vendi um projeto de 4,5 milhões porque eu tive um network específico. Uma pessoa que falou bem assim, ó, conheço o Lucas, é de confiança, ele tem capacidade para executar a sua usina. Fecha com ele. Não era porque eu tinha essa capacidade técnica de negociar, minha comunicação, nada disso não. Ele me colocou no ambiente certo, no momento certo. Tá escrito isso aqui, ó. Lá em Eclesiastes, você precisa estar no ambiente certo, no momento certo. Se você entender a importância disso daí, é network. E tá escrito lá na Bíblia. Isso aí. Não é na Bíblia isso aqui. Eu fiz esse comentário porque resume tudo que você está falando, a questão da maior comunicação não falada. Por quê? Veio cliente para mim, indicação do BNI, eu vendi para ele, nem precisei, porque ele já tinha comprado. Já tinha comprado. A network é uma das coisas mais poderosas que vocês vão entender. A gente falou sobre venda de alto padrão, isso é interessante, Erli. Quando falou sobre venda de alto padrão, eu falei bem assim, cara, não é tráfego pago, é meu relacionamento, é o meu network, são as pessoas que eu conheço. Como que aquele cara, tem um cara que vendeu mais empreendimento para a gente do que algumas imobiliárias que são aqui. Uma pessoa. E aí eu tava conversando com outro corretor ontem e ele falou bem assim, cara, ele era construtor, quebrou várias vezes durante a sua vida, ele quebrou, eu sou construtor, quebrei, então ele transitava nesses ambientes, conhece muita gente, e por a história que ele tem, o storytelling que conecta e a capacidade que ele teve de se reerguer e entender cada um dos empreendimentos, ele não é só o maior vendedor aqui da Plaís, não, é da outra também. São Benedito também é da outra. Por quê? Porque essa pessoa sabe a importância de estar no ambiente certo e na hora certa. E às vezes você precisa pagar o acesso para isso. Às vezes o acesso é sua roupa. Por quê? É um investimento. Eu estava comunicando, tipo assim, negócio, obrigado por negócio fechado a fulano de tal e a fulano de tal no valor de 300 mil reais. Imagina se eu falo isso usando o chinelo que eu comecei a apresentação, camiseta regata. Esse cara é golpista. Então eu preciso saber como me comunicar. Vocês vão trocar todo mundo de uniforme. Vai ser tudo passado para social. Por quê? Porque a gente precisa comunicar outra coisa agora. A gente precisa comunicar o nível de formalidade. Isso é importante. Então, essa comunicação, ela precisa ser mais assertiva possível. Então, comunicação não é o que, gente? O que você fala é o quê? O outro sente. Isso é um fato. Quem tem clareza, comanda. Quem tem presença, fecha. Como assim ter presença? Você tem que mostrar um nível de autoridade, porque eu vou fazer um negócio que, esse negócio de energia solar é técnico. Uma pessoa extremamente técnica veio aqui e apresentou pra gente a necessidade de se fazer um investimento. Ela falou, eu fico com outras empresas e tal, mas tem algo que tornou a gente único na negociação. O conhecimento técnico que a gente tem sobre as experiências dos clientes que já fizeram com a gente, o tipo de investimento que ela quer fazer, falei, tem uma curva de aprendizado para tudo, não tem? Então, pode ser que você procure uma empresa que vai começar agora. A gente já está no outro nível, porque eu faço isso aqui há mais tempo do que qualquer outra empresa. Então, quando você traz esse tipo de informação, você traz autoridade sobre você. E aí, quem tem essa clareza de que a sua presença traz autoridade, você consegue fechar mais negócios e negócios maiores.
Porque você precisa ter autoridade, porque você precisa passar confiança. Ah, eu não entendo nada de energia solar, mas eu confio em você e eu sei que você vai fazer tudo para dar certo, né? Vocês que vendem aí, quantas vezes vocês já devem ter ouvido? Ah, Siena, não sei como que funciona esse processo, né, de cartório, nada, mas eu posso confiar em você, sei que você vai cuidar de tudo isso, né? Sim, é só isso que as pessoas precisam ouvir. Então isso traz autoridade, você tem que ter presença. Você não nasceu tímido, você nasceu travado. Então, legal, muito bom. É bom esses feedback que vocês trazem, porque até isso é bom. Pô, a comunicação está sendo efetiva com vocês, porque falar que é novo que eu falei de network, eu falo disso desde quando eu entrei no BNI. Desde quando eu entrei no BNI, antes de você entrar aqui, eu já falava sobre network. Energia. Tudo é sobre energia. Matéria é energia. Que nosso produto é bom. Eu sempre falei, hoje eu estou tendo percepção baseada em fatos ainda mais reais sobre isso. E aí tem um negócio sobre PCA, que eu trouxe tudo isso para você, investimento em CDI, mas tem um negócio que se chama inflação energética. Ou seja, ela sobe mais do que IPCA. Investiu em energia solar, você já está ganhando. Investiu em energia solar, você já está ganhando, porque o IPCA anual é menor do que a inflação energética. Entendam a importância disso. E aí, gente, para a gente dar continuidade, isso daqui é real? A gente precisa ser intencional em tudo aquilo que a gente fizer. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que ser intencional. Desculpa, se a gente não tiver essa capacidade de ser intencional, se você não tiver essa capacidade de ser intencional naquilo que você quer, você fica à mercê do que outras pessoas querem para você. E a gente precisa ser intencional em absolutamente tudo. Vou fazer alguma coisa? Deixa eu fazer o meu melhor. Deixa eu fazer além daquilo que se esperam de mim, porque se você tendo essa capacidade de dar o seu melhor em tudo que você faz, não tem como dar errado para você. Não tem como dar errado para você quando você entende isso. Quando você entende a importância de você investir o máximo que você puder em você. Pô, você comprou uma roupa diferente para você. O que acontece? Você investiu em quem? Você. Ah, vou lá, vou colocar, sei lá, vou comprar um tênis diferente. Investiu em quem? Você. Aumentou confiança. Eu vou colocar um relógio. Vou comprar um carro. Depende. Pode ser um custo ou pode ser um investimento. Desde que você mude isso daqui.